Na madrugada de 7 de outubro de 1965, David Smith corre pelas ruas de Manchester, com as mãos tremendo. Ele tem 17 anos. Acabou de ver seu cunhado matar um homem a machadadas. Smith chega a um telefone público, liga para a polícia. Sua voz é inaudível de tão agitada. Ele diz que há um corpo no apartamento 16 da Wardlebrook Avenue. Policiais chegam ao endereço às 8h40 da manhã. No quarto encontram Edward Evans, 17 anos, enrolado em plástico e amarrado com corda. Ele foi atingido 14 vezes na cabeça. Ian Brady e Myra Hindley são detidos no local. Brady tem 27 anos, Hindley tem 23. Os dois demonstram calma absoluta durante a abordagem policial. Durante o interrogatório, Brady afirma que Evans foi morto em uma briga. Hindley não diz quase nada. Os investigadores registram a frieza dos dois como algo que nunca haviam visto antes. A polícia revira o apartamento, encontra cadernos com anotações detalhadas, fotografias e uma lista de verificação escrita à mão. Uma das palavras na lista é malas. A pista leva os investigadores à estação central de Manchester. Em 2 armários de bagagem, encontram 2 malas pertencentes a Myra Hindley. O conteúdo muda o rumo da investigação. Dentro das malas, fotografias de crianças, uma gravação de áudio e um livro de visitantes com nomes e datas. Os investigadores identificam pelo menos 4 crianças desaparecidas na região de Manchester nos 3 anos anteriores. Os nomes são Pauline Reed, 16 anos, John Kilcride, 12 anos, Keith Bennett, 12 anos, Leslie Ann Downey, 10 anos, todos desaparecidos entre julho de 1963 e dezembro de 1964. Nenhum deles havia sido encontrado. Ian Brady e Myra Hindley estavam juntos desde 1961. Durante 4 anos, ninguém suspeitou de nada. A questão que os investigadores precisam responder é direta. O que aconteceu com essas crianças e onde estão os corpos? Ian Brady nasce em Glasgow, Escócia, em 2 de janeiro de 1938. Seu nome de batismo é Ian Duncan Stewart. Ele é filho legítimo de Peggy Stewart, uma garçonete. O pai nunca é identificado. Com 4 meses de vida, Ian é entregue a uma família adotiva, os Sloan. Ele cresce no bairro operário de Gorton, uma das áreas mais pobres e violentas de Glasgow nos anos 1940. Sua mãe biológica o visita ocasionalmente, mas nunca o leva de volta para casa. Vizinhos e professores registram comportamentos perturbadores desde a infância. Brady tortura e mata animais pequenos. Aos 10 anos, é flagrado realizando rituais com cadáveres de gatos. Na escola, os registros apontam ausência de empatia e tendência ao isolamento. Aos 15 anos, Brady tem sua primeira condenação por roubo. Aos 17, é detido novamente. Em 1954, é enviado para Manchester para morar com sua mãe biológica, que havia se casado com um homem chamado Patrick Brady. Ian adota o sobrenome do padrasto. Em 1957, Brady é condenado por roubo e cumpre 2 anos em Strangeways e depois em Borstal. Na prisão, desenvolve interesse em filosofia nihilista e nazismo. Lê Nietzsche, Hitler e de Sade. Ao sair, em 1959, tem uma visão de mundo consolidada. Nenhuma vida humana tem valor intrínseco. Em janeiro de 1961, Brady começa a trabalhar como assistente administrativo na Millwards Merchandising, em Manchester. No mesmo mês, uma jovem de 18 anos é contratada como datilógrafa. O nome dela é Myra Hindley. Ela é de Gorton, bairro operário ao sul da cidade. Nos primeiros meses, Brady ignora Hindley. Ela registra em seu diário a obsessão crescente. Em julho de 1961, ela escreve: Ian me ignorou novamente hoje. Não consigo parar de pensar nele. Brady tem 23 anos. Hindley, 18. Ele a considera intelectualmente inferior, mas potencialmente útil. No final de 1961, Brady finalmente a convida para sair. O relacionamento começa. Em poucos meses, ele passa a emprestar livros para ela. Mein Kampf, Crime e Castigo, The Kiss of the Whip. Hindley os lê todos. Ela começa a frequentar um clube de tiro e tira sua habilitação de motocicleta a pedido de Brady. Em 1962, Brady propõe a Hindley que cometam um crime perfeito juntos. Ele apresenta a ideia como um experimento filosófico. Ela não recusa.
Testemunhos posteriores de Hindley indicam que nesse ponto ela já havia deixado de questionar qualquer coisa que Brady dissesse. Na noite de 12 de julho de 1963, Pauline Reed tem 16 anos e vai a uma festa de dança no bairro de Gorton. Hindley a conhece da vizinhança. Ela para com o carro e oferece uma carona. Diz que está procurando um disco perdido nos pântanos de Saddleworth e pergunta se Pauline pode ajudá-la. Pauline aceita. Ela entra no carro de Hindley. Brady a segue de motocicleta até Saddleworth Moor. O corpo de Pauline Reed é encontrado 24 anos depois, em julho de 1987, enterrado a menos de 100 metros de onde Brady a levou naquela noite. Ela havia sido agredida sexualmente e morta com uma faca. Em novembro de 1963, John Kilbride tem 12 anos. No dia 23, ele vai a um mercado em Ashton-under-Lyne com amigos. Hindley se aproxima dele no estacionamento. Ela oferece uma carona para casa. John aceita. Nenhum de seus amigos o vê de novo. John Kilbride não retornou para casa naquela noite. Sua mãe registrou o desaparecimento na polícia. As buscas duraram semanas. Nenhum rastro foi encontrado. O método era consistente. Hindley usava o carro para abordar as vítimas. Brady esperava no destino. As crianças não tinham motivo para desconfiar de uma mulher jovem. Em junho de 1964, Keith Bennett tem 12 anos. Na noite de 16 de junho, ele sai de casa para visitar a avó. O percurso é de poucos quarteirões. Ele nunca chega ao destino. Hindley abordou Keith Bennett na rua. Pediu ajuda para carregar caixas. Ele aceitou. Brady levou o menino até Saddleworth Moor e o matou naquela mesma noite. O corpo de Keith Bennett nunca foi localizado. Ele é a única vítima ainda desaparecida. Sua mãe, Winnie Johnson, buscou respostas até sua morte em 2012. No dia 26 de dezembro de 1964, Leslie Ann Downey tem 10 anos. Ela vai a uma feira de Natal em Ancoats, Manchester, com amigos. À tarde, ela se separa do grupo. Hindley abordou Leslie Ann na feira. Brady estava presente. Os dois a levaram até a casa de Hindley em Hattersley. O que aconteceu naquela casa foi documentado pelo próprio casal. Brady gravou o que ocorreu em fita magnética. A gravação dura 13 minutos. Nela, ouvem-se os gritos de Leslie Ann pedindo pela mãe. A fita seria apresentada em tribunal 2 anos depois. Brady e Hindley também fotografaram as vítimas nos pântanos. Dezenas de imagens foram tiradas em Saddleworth Moor. Elas mostram o casal posando sobre os locais de enterro. As fotografias funcionavam como guia geográfico. Cada imagem correspondia a um ponto específico no Moor. A polícia só compreendeu isso após a prisão do casal, em outubro de 1965. Em outubro de 1965, investigadores percorrem Saddleworth Moor com as fotografias em mãos. No dia 16 de outubro, localizam o corpo de Leslie Ann Downey. 4 dias depois, encontram John Kilbride. 5 crianças. 2 sobreviveram apenas porque o último crime foi testemunhado. Brady e Hindley haviam operado por mais de 2 anos sem qualquer suspeita formal. Isso estava prestes a mudar. A polícia identifica Ian Brady como o principal suspeito em menos de 48 horas após a prisão. Ele nega tudo. Myra Hindley também nega. Os dois mantêm a mesma versão. Edward Evans morreu em uma briga. David Smith entrega à polícia um caderno de anotações de Brady. O texto contém planos detalhados para crimes perfeitos e referências diretas ao nazismo. Os investigadores percebem que estão diante de algo maior do que um único homicídio. No dia 11 de outubro de 1965, investigadores encontram uma mala trancada no guarda-volumes da estação ferroviária de Central Station, em Manchester. A mala pertence a Brady. Dentro dela estão fotografias, fitas magnéticas e livros sobre tortura. A fita magnética encontrada na mala dura 13 minutos. Os investigadores a ouvem pela primeira vez em uma sala fechada na delegacia de Hyde. Nela está a voz de Leslie Ann Downey, 10 anos,
implorando para ir para casa. As fotografias da mala mostram Leslie Ann Downey em poses forçadas. Outras imagens mostram Brady e Hindley posando em Saddleworth Moor. Em algumas, eles estão em pé sobre o solo. Os investigadores entendem o que isso significa. O detetive Joe Mousey coordena uma operação de busca em Saddleworth Moor. Centenas de policiais e voluntários percorrem o pântano com as fotografias da mala como referência. A área total é de mais de 25 quilômetros quadrados. No dia 16 de outubro de 1965, o corpo de Leslie Ann Downey é localizado a 45 centímetros abaixo da superfície do pântano. Ela foi enterrada há 10 meses. A identificação é feita por sua mãe, Ann West. 6 dias depois, no dia 22 de outubro, os investigadores localizam o corpo de John Kilbright a menos de 400 metros do primeiro. Ele tinha 12 anos quando desapareceu em novembro de 1963. Estava enterrado há quase 2 anos. Brady e Hindley são formalmente indiciados por 3 assassinatos: Leslie Ann Downey, John Kilbright e Edward Evans. Os corpos de Pauline Reed e Keith Bennett não foram encontrados. As buscas continuam. Winnie Johnson, mãe de Keith Bennett, acompanha as notícias das escavações pelo rádio. O nome de seu filho não aparece entre os encontrados. Ela aguarda. Keith continua desaparecido. O julgamento de Ian Brady e Myra Hindley está marcado para abril de 1966. A fita com a voz de Leslie Ann Downey será reproduzida diante do tribunal. Pela primeira vez, o mundo ouvirá o que aconteceu na casa de Wardlebrook Avenue. O julgamento de Ian Brady e Myra Hindley começa em 19 de abril de 1966, no Chester Assizes. O promotor é Sir Elwyn Jones. A corte está lotada. Jornalistas de toda a Grã-Bretanha estão presentes. No terceiro dia de julgamento, a promotoria reproduz a fita de áudio gravada no número 16 da Wardlebrook Avenue. A voz de Leslie Ann Downey, 10 anos, preenche a sala. Vários jurados choram abertamente. O juiz Atkinson suspende a sessão por alguns minutos. Em 6 de maio de 1966, o júri delibera por 2 horas e meia. Brady é condenado por 3 assassinatos. Hindley é condenada por 2. O juiz Fenton Atkinson lê a sentença em voz alta e sem hesitação. O juiz Atkinson descreve Brady e Hindley como 2 assassinos sádicos da mais absoluta depravação. Ambos recebem penas de prisão perpétua. A pena de morte havia sido abolida no Reino Unido apenas 6 meses antes. Brady e Hindley são levados separadamente para prisões de segurança máxima. Por 19 anos, o caso permanece fechado. Então, em 1985, Ian Brady concede uma entrevista ao jornalista Fred Harrison. Pela primeira vez, Brady confirma que ele e Hindley cometeram outros assassinatos além dos 3 pelos quais foram condenados. Os nomes de Pauline Reed e Keith Bennett voltam ao centro das investigações. Em 1987, as autoridades organizam uma nova busca nos pântanos de Saddleworth. Brady e Hindley são levados ao local separadamente para indicar possíveis pontos. Em julho de 1987, 24 anos após o desaparecimento, o corpo de Pauline Reed é encontrado. Ela ainda usa o vestido que vestia na noite em que foi vista pela última vez. Mas Keith Bennett não é encontrado. As escavações continuam por semanas. A polícia utiliza equipamentos de sonar e cães farejadores. O terreno tem quase 600 metros de altitude e se estende por quilômetros. Não há sinal do menino. Winnie Johnson, mãe de Keith, escreve cartas para Brady durante décadas. Ela pede apenas um favor: a localização do corpo de seu filho. Brady nunca responde de forma útil. Winnie concede entrevistas, organiza petições e pressiona o governo britânico. O corpo de Keith nunca é encontrado.
Myra Handley morre em 15 de novembro de 2002 na prisão de High Point, em Suffolk. Ela tinha 60 anos. Nos últimos anos de vida, alegava ter se convertido ao catolicismo e pediu liberdade condicional várias vezes. Cada pedido foi negado. Ela morreu sem jamais revelar onde Keith Bennett está enterrado. Winnie Jolson morre em 18 de agosto de 2012, aos 78 anos. Ela não encontrou o filho. Até o fim, ela dizia que não conseguia morrer em paz enquanto Keith não tivesse um enterro digno. Ela morreu esperando. Ian Brady morre em 15 de maio de 2017, no Ashworth Hospital, onde estava internado compulsoriamente desde 1985. Ele tinha 79 anos. Brady levou a localização de Keith Bennett para o túmulo. Em algum lugar nos pântanos de Saddleworth, um menino de 12 anos de óculos ainda não foi encontrado. Ele saiu para visitar a avó em uma tarde de junho de 1964. Nunca chegou. Em algum lugar nos vastos pântanos de Saddleworth, o corpo de Keith Bennett ainda aguarda ser encontrado. Um menino de 12 anos de óculos que saiu para visitar a avó em uma tarde de verão de 1964 e nunca mais voltou. Sua mãe, Winnie, morreu em 2012, aos 78 anos, sem jamais poder dar a seu filho um enterro digno. O caso dos assassinatos dos pântanos não é apenas sobre dois monstros que escolheram o mal. É sobre a inocência roubada que nunca pode ser devolvida. E sobre uma nação que aprendeu que o horror mais profundo pode se esconder por trás de rostos comuns em cidades comuns. Se este documentário fez você pensar, deixe seu comentário aqui embaixo. Inscreva-se no canal e ative o sino. Há mais histórias como esta esperando por você.